Galera, dando continuidade aos nossos vídeos, primeiramente, parabéns para você que está me acompanhando até aqui. Essa é uma jornada desafiadora. Nesse vídeo vamos abordar conceitos bem importantes e bastante utilizados na programação, que são primordiais para a construção de algoritmos assertivos quando possuímos várias condições. Vamos lá para o computador, que primeiro eu vou te mostrar, através de tabelas e animações, os conceitos fundamentais de álgebra booleana, e depois a gente vai botar a mão na massa de novo utilizando o Python. Então, pessoal, agora que a gente está se aprofundando um pouco mais na programação com Python, a gente começou a utilizar bastante os ifs, vocês devem ter percebido. Dentro desses ifs a gente vai colocando condições. Essas condições determinam se aquele bloco de código ele vai ser verdadeiro ou falso. Então, o verdadeiro e falso, ele é o fundamento, na verdade, da programação. É a ideia de ligado, desligado, é a ideia dos bits, né? 0 e 1, todo o sistema binário é em cima dessa ideia. Então isso é fundamental, a gente ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. E para facilitar um pouco isso, eu trouxe através de uma animação básica e algumas tabelas para a gente entender algumas relações da álgebra booleana nessa questão da lógica de programação. Dá uma olhada nessa tabela aqui. Então, pessoal, aqui eu estou demonstrando através de uma tabela alguns conceitos da álgebra booleana aplicados para o AND, para o nosso E. Esse E é o que vai fazer a junção de algumas condições. No nosso caso, a gente tem duas condições aqui, o A e o B. Mas a gente poderia ter mais condições e essa regra ela seria a mesma. Então, supondo que eu tenha o A e o B como valores falsos, valores desligados, vamos dizer assim, a gente vai ter então que A e B é falso. Pensando de uma forma bem visual, é como se a gente tivesse o nosso ponto de energia conectado a dois interruptores e esses dois interruptores estivessem desligados. É claro que o nosso resultado final, a nossa lâmpada acesa ou apagada, vai ser também falso, né? Vai ser também desligada, no caso falso. Se a gente descer uma linha aqui e a gente ligar somente uma dessas condições, no caso somente o B é verdadeiro, isso não vai fazer com que a nossa energia chegue até a lâmpada. Isso não vai fazer com que essa condição seja verdadeira, porque a gente tem uma linha contínua aqui entre o ponto de energia até acender a nossa lâmpada. Isso também não é verdadeiro se somente a nossa condição A estiver como verdadeira. Então a gente precisa, com o AND, que ambas as condições sejam verdadeiras para que a condição maior, para que o resultado dessa lógica seja verdadeiro. A gente tem também o ou OR, que traz uma ideia aqui um pouco diferente, vocês podem perceber já pelo desenho, que é, basta que uma dessas informações seja verdadeiro para que a condição final seja verdadeira também. Então, se eu tenho ambas desligadas, a partir de um ponto único de energia, eu vou ter a minha condição final aqui também desligada. Mas basta que eu ligue apenas uma dessas duas, seja a B, seja a A somente, ou as duas ao mesmo tempo, para que a minha lâmpada esteja acesa, para que o resultado das condições seja verdadeiro. A gente tem também o ou exclusivo, ou XOR. Lá no Python a gente vai ver com esse símbolo aqui de diferente, porque até o jeito mais fácil de entender esse ou exclusivo é pensando que as duas informações, as duas condições, no nosso caso A e B, não podem ter a mesma informação. Então, se eu tenho que A e B são falsos, a minha condição final vai ser falsa. Se eu tenho que A e B são verdadeiros, a minha condição também vai ser falsa. Não tem relação direta com os valores que eu tenho aqui dentro, mas sim com o fato deles serem iguais ou não. Então, se eu tenho uma delas falso, no caso A falso e B verdadeiro, a minha condição final vai ser verdadeira. Se eu tenho A verdadeiro e B falso, também a minha condição final vai ser verdadeira. Então a gente tem aqui um conceito um pouco diferente do que eu consegui representar ali com as lâmpadas, mas essa ideia de não ter condições iguais para que o resultado final seja verdadeiro. E um dos mais básicos aqui é a ideia de negação. Então a gente pode utilizar o not dentro do Python para inverter um dos valores. Então se eu tenho A que é falso, o não A é verdadeiro. Se eu tenho A que é verdadeiro, o não A é falso. Então esses são alguns conceitos bem básicos
A álgebra booleana a gente consegue se aprofundar muito em cima dessa ideia, ela é usada principalmente na parte de lógica de circuito, mas aqui dentro da programação, para a gente aprender os fundamentos, essas informações aqui são a nossa base. Se você não entendeu, eu recomendo que você volte, ou então que você pesquise mais vídeos para entender sobre essas expressões, porque elas são bem importantes para quando a gente for aprofundando os nossos códigos aqui em Python. Então, pessoal, para a gente entender na prática como isso funciona dentro dos nossos algoritmos em Python, a gente vai criar aqui um novo arquivo. Eu estou aqui na minha IDE, recomendo que você abra junto e codifique junto comigo para entender melhor esses conceitos que eu acabei de demonstrar para vocês ali através das tabelas. Então, aqui em Estudos Python, eu vou criar um novo arquivo Python chamado booleana. Eu vou começar pelo mais básico, pessoal. Para que esse exemplo fique bem próximo da realidade da gente, eu vou tentar transformar isso aqui em algo não tão abstrato, mas sim uma lógica que se aproxime do nosso dia a dia. Então vamos supor assim, eu quero construir um programa que vai me dizer se eu vou ao parque ou não. Para isso eu tenho algumas variáveis, eu tenho algumas condições. Para que eu vá ao parque, eu preciso que tenha sol. Então eu vou criar uma variável aqui chamada dia ensolarado e vou atribuir um valor para ela. Nesse primeiro momento, eu vou atribuir o valor verdadeiro, só para a gente começar a codificar. A segunda condição que eu preciso para que eu vá ao parque é saber se está chovendo ou não. Então, se estiver chovendo, essa é a minha segunda variável, a minha segunda condição, eu vou atribuir aqui um valor falso para ela, só para a gente começar a codificar. E a minha terceira condição vai ser trabalho. Se eu tenho trabalho ou não. Ou então poderia ser faculdade, estudo, escola, enfim, é o que determina se eu vou ter disponibilidade ou não. E aqui eu vou colocar também que é verdadeiro. E agora a gente vai criar aqui a nossa validação dessas condições, utilizando aquela lógica que eu comentei, demonstrei através das tabelas. Então eu vou colocar aqui um if, e vou dizer que se for um dia ensolarado, então eu estou dizendo aqui que a condição de ser um dia ensolarado e essa outra condição que eu vou colocar, ambas precisam ser verdadeiras para que eu vá ao parque. Então, dia ensolarado e... Se eu colocar chovendo, automaticamente eu vou estar validando que chovendo tem que ser verdadeiro. Mas, nesse caso, chovendo tem que ser falso para que eu vá ao parque. Então, eu vou colocar aqui na frente do chovendo o not. Lembra que eu falei que o not servia para a gente inverter? Então eu vou estar validando que se for um dia ensolarado e não chovendo, caso não esteja chovendo, e também que am not trabalhando, ou trabalho. Então aqui está a minha condição completa e complementar dessas condições para que eu vá ao parque. Tem que ser um dia ensolarado e não esteja chovendo e eu não tenha trabalho. Dois pontos, quebro a linha, ele vai para o bloco já identado do if, e eu posso colocar a minha mensagem, print, vamos ao parque. Se não, print, não vamos ao parque. Então, conforme eu for modificando esses valores aqui em cima, o meu resultado vai ser diferente. Vamos ver com essa configuração que eu deixei, o que a gente vai obter de resultado. Shift F10, não vamos ao parque. Se eu trocar aqui para false, Shift F10, vamos ao parque. Se for todos false, Shift F10, não vamos ao parque. Então essa ideia aqui, ela é complementar, né? Eu tenho um end que obriga que não esteja chovendo. Se eu tivesse deixado sem esse not, eu precisaria que essa variável chovendo fosse true para que passasse. Vamos rodar desse jeito como o código. Não vamos ao parque porque ainda não está um dia ensolarado. Então, Shift F10, vamos ao parque. Como eu coloco o not aqui na frente, rodando novamente, nós não vamos ao parque porque eu preciso que não esteja chovendo. Então esse é o primeiro exemplo aqui, utilizando o end e utilizando o not. Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês um código, mais para provocar o raciocínio de vocês. Olha só, eu vou utilizar aqui o exemplo do ou exclusivo.
Vou comentar esse primeiro if e vou implementar o seguinte código. Se dia ensolarado, vocês lembram que eu falei que o ou exclusivo a gente utiliza um ponto de exclamação e um igual. Isso significa que tem que ser diferente, né? O ou exclusivo, a primeira condição e a segunda condição, elas têm que ter valores diferentes. Então eu vou dizer que dia ensolarado tem que ser diferente do que eu tiver na minha condição de chovendo and not trabalho. Eu quero que vocês analisem com cuidado esse comando, me digam se ele vai funcionar ou não, para dizer se a gente vai mesmo ao parque, e se ele não estiver correto, por que ele não está? Deixa nos comentários. Vamos agora para um segundo exemplo, pessoal, para que a gente conheça um pouco melhor do ou. Então, pessoal, antes da gente ir para esse segundo exemplo, eu vou modificar esse nosso bloco de código que a gente acabou de construir para que ele não seja executado sempre. Aqui em cima, eu vou adicionar uma função, def, vou dar um nome para essa função, vamos ao parque, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Eu vou selecionar todo esse bloco de código que a gente construiu até agora e vou dar um tab. Isso vai fazer com que ele fique indentado dentro dessa nossa função. Isso vai fazer com que, se eu rodar esse código agora, Shift F10, nada seja executado, a não ser que eu chame essa função. Chamar a função é escrever o nome dela novamente. Então, posso até copiar daqui, coloco parênteses, vou rodar de novo, Shift F10, e agora sim ela vai estar sendo executada. Então, isso vai permitir que a gente construa mais código aqui dentro sem que tudo seja executado ao mesmo tempo. Nesse segundo exemplo, a gente vai ver como que é o funcionamento do OU. Para isso, eu vou criar já uma função para que a gente mantenha esse nosso código organizado. Então, a gente vai usar o def, né, novamente. Eu vou dar um nome para essa função de comprar celular. Abre parênteses, 2 pontos. E aqui dentro eu vou ter duas condições para que eu compre esse celular. A primeira é, eu tenho todo o dinheiro necessário. Então, tenho todo o dinheiro. Vou começar aqui como verdadeiro. E a segunda condição é que o celular esteja em promoção. Então, vou criar condição promoção. Sem acentuação, sem utilizar o cedilha. E vou colocar ele como false. Então aqui a gente vai criar a validação dessas condições, novamente com o if. E a gente vai permitir que o nosso código funcione se somente uma dessas estiver como verdadeiro. Então, ou eu tenho todo o dinheiro, então, se eu tenho todo o dinheiro, ou está em promoção, né, promoção, aí sim é o bloco de código onde eu compro esse celular. Então, print, compre celular. Se não, print, não compre o celular. Então, eu preciso que esteja ou em promoção ou que eu tenha todo o dinheiro para que eu compre esse celular. Então, aqui a gente observa como o ou ele permite que somente uma dessas duas condições sejam verdadeiras para que a minha condição final, né, a situação aqui de compra ou não, seja verdadeira ou não. Em um terceiro exemplo, eu vou mostrar uma outra forma também de utilizar esse ou. Então, vocês devem saber que em São Paulo, talvez em outras regiões, outras cidades também tenham isso, existe um rodízio para que somente alguns carros possam circular em um dia específico da semana. Então, isso funciona da seguinte forma. Vou criar aqui mais uma nova def para validar se eu posso circular. A regra disso é, na segunda, os carros que têm a placa que terminam com 1 e 2 não circulem. Isso vai crescendo conforme passam os dias da semana. Então eu tenho que terça, os carros com finais 3 e 4 não podem circular. Na quarta, 5 e 6, na quinta, 7 e 8 e na sexta, 9 e 0.
Aqui eu vou demonstrar para vocês já o funcionamento dos parâmetros de uma função. Isso vai permitir que a gente encaminhe valores na chamada dessa nossa função posto circular para que o resultado seja diferente. Para isso, eu tenho que determinar duas variáveis aqui dentro dos parênteses dessa minha função, para que elas sejam utilizadas dentro do bloco de código da função. Essas duas condições, então as duas informações que eu preciso para validar se eu posso circular ou não, é o final da minha placa, o último número da minha placa, e o dia da semana. Então eu tenho duas variáveis agora que eu vou passar na hora que eu chamar essa função. Então, depois que eu ter todo o código construído, eu vou lá, eu vou chamar o posso circular, e aqui dentro eu vou mandar essas duas informações. Então, por exemplo, eu vou chamar dizendo que o final da minha placa é 9 e o dia da semana é terça. Você pode ver que até aqui a IDE facilita a utilização, já indicando qual que é o parâmetro que está sendo relacionado com aquele valor. Então, final da placa eu estou mandando 9 e dia da semana, né, o dia, terça-feira. Vamos criar essa lógica juntos aqui. Primeiro eu vou fazer da forma mais trabalhosa, mas depois eu vou simplificar já a partir da terça-feira, mas só para vocês verem como que a gente pode codificar. Então, se o dia da semana for igual a segunda, ou segunda-feira ainda, para ter essa tratativa, e end o final da placa for igual a 1, ou o final da placa for igual a 2, eu tenho que dizer então para o meu usuário int não pode circular. Então aqui, antes de mostrar diretamente, eu vou retornar só uma informação. Então aqui eu vou mostrar para vocês um outro comando para as funções, que é o return. Então, sempre que uma função ela encontrar um return, ela vai parar de executar o restante do código e vai voltar para quem está chamando essa função. Então eu vou colocar return false. Eu estou dizendo que se for segunda-feira, ou se for segunda ou segunda-feira, escrito assim, e o final da placa for 1 ou 2, eu vou retornar um falso. Só que tem meios mais fáceis da gente escrever essa mesma coisa. Observe. Se o dia estiver em segunda, ou ainda segunda-feira, entre aspas, segunda-feira, e o final da placa estiver em 1 ou 2, então vocês podem perceber que esse in, ele está substituindo aqui a necessidade de eu escrever, aqui até eu escrevi errado, olha só, pessoal, aqui eu ainda preciso colocar novamente, se o dia for segunda ou o dia for igual a segunda-feira por completo e o final da placa for igual a 1 ou o final da placa for 2, então eu acabo tendo um código bastante extenso, porque para cada validação, utilizando só o ou, eu preciso repetir qual que é a condição que eu estou validando. Então, com o in, eu consigo colocar essas informações todas agrupadas aqui dentro desses parênteses, e é como se eu estivesse fazendo essa mesma coisa. Ou ir repetindo novamente esse dia, validando com essa segunda condição, com essa segunda opção. E a mesma coisa eu estou fazendo para o final da placa. Se tiver em 1 ou 2, eu vou dar um return false. Então eu posso tirar esse primeiro bloco de código aqui. E agora eu vou finalizar esse programa para a gente ver ele completo. Beleza, pessoal. Então, tirei os comentários que eu tinha indicando.
mas passei todas essas informações para cá. Então, na terça-feira, se for 13 e 4, na quarta, 5 e 6, sempre utilizando essa mesma lógica. Até aqui eu coloquei um espaço a mais em todos eles, que eu estava copiando. Precisei tirar, vocês viram que a IDE ela indica, né, quando tem um espaço a mais aqui, múltiplos espaços antes da palavra-chave. Eu preciso tirar para ele não dar erro. E depois de todas essas validações, percebam que eu coloquei sempre somente um if, tá? Se o dia for aquele com o final da placa, ele já vai dar um return como falso. Isso vai fazer a nossa função parar de funcionar. Vai parar de rodar o código que está aqui dentro. Então basta que a gente tenha ifs. Isso faz com que o nosso código seja mais performático também. E se nenhum desses ifs for verdadeiro, aí sim eu vou dar um return true. Quer dizer, se eu recebo o final da placa 1 e o dia da semana segunda-feira, ele não vai entrar aqui dentro. Ele não vai entrar dentro de nenhum desses, na verdade. Somente nos dias que realmente o carro não pode circular. Para que eu tenha uma tratativa melhor, eu vou atribuir então um valor, eu vou atribuir então a uma variável o que eu receber de posso circular. Então eu vou colocar aqui como resultado igual. O que vai acontecer? Esse return vai pegar essa informação que a gente está colocando aqui na frente e vai guardar dentro de resultado, quando a gente estiver chamando com os parâmetros específicos aqui. E o resultado a gente pode mostrar. A gente pode, inclusive, fazer uma tratativa daí em cima de resultado. Então, se resultado... Eu não preciso colocar que é verdadeiro, somente se resultado, ele já entende que eu quero fazer essa validação de verdadeiro. Então, eu vou mostrar, print, você pode circular hoje. E um senão, print, você não pode circular hoje. Beleza. Então a gente já está chamando essa nossa função, mas não essas outras duas. Vamos rodar esse código aqui para ver ele funcionando. Shift F10. Você pode circular hoje, porque eu coloquei o final da placa 9 e o dia terça-feira. Na sexta-feira, o final da placa 9 não pode circular. Então vamos colocar aqui sexta-feira. Você não pode circular hoje. Então aqui a gente viu os conceitos de ou e trabalhando juntos, né? E com mais de um ou, de uma forma que não fique tão extenso, que a gente não precise repetir tanto código em uma linha única dessas validações e das condições. Pessoal, encerrando mais um vídeo da nossa série de Fundamentos da Programação com Python. Nos próximos vídeos a gente vai conhecer mais alguns conceitos de interação de dados com Python. Vamos programar mais alguns algoritmos juntos também. E no último vídeo da série eu vou te contar como que a tecnologia mudou a minha história e qual foi o caminho que eu trilhei até chegar na engenharia de software. Eu espero que você esteja gostando. Se você estiver, deixe seu like nesse vídeo, acesse o canal e curta a programação.